a mecânica quântica e o poder sustentador de Deus. O fator ou causa central, unificadora e abrangente é o próprio Deus. Recentemente assisti um fascinante episódio da nova intitulada Einstein Quantum, ou Einstein no mundo quântico. E ele tratava de avanços na área da mecânica quântica, especificamente o que é chamado de emaranhamento quântico. E a própria Wikipédia tem um artigo longo e muito complicado sobre isso. Mas a essência de tudo que vamos falar nesse vídeo para vocês é que o especial da TV resumiu a história de Einstein simplesmente para leigos. E ela simplesmente diz isso. O emaranhamento quântico é um fenômeno físico que ocorreu quando um par ou um grupo de partículas é gerado. E ele interage ou compartilha por proximidade especial, de tal forma que o estado quântico de cada partícula, do par ou do grupo, não pode ser descrito de uma forma independente, ou separado dos outros, ou separado dos estados dos outros, inclusive quando as partículas estão separadas por uma grande distância. Einstein, por outro lado, e outros cientistas consideravam tal comportamento impossível, pois ele violava a visão de causalidade do realismo local. E Einstein se referia a isso simplesmente como ação fantasmagórica à distância, ou ação assustadora à distância. O emaranhamento quântico foi demonstrado experimentalmente com fótons, neutrinos e elétrons. A linha de fundo, além de todas as bobagens técnicas da física moderna, é que, supondo que esse fenômeno seja verdadeiro e um fato, os cientistas não têm explicação de como isso poderia acontecer da maneira que ele acontece. É uma daquelas coisas em que o conhecimento da ciência chega ao fim, como por exemplo a origem da vida, as causas das origens do Big Bang, o DNA e a inteligência superior e também o que chamamos de matéria escura no universo. Einstein, como nós sabemos, teve sérios problemas com a mecânica quântica, simplesmente no que diz respeito à natureza aparentemente aleatória e irracional. Isso em relação às noções tradicionais de causa e efeito. E ele declarou: Deus não joga dados. O Deus de Einstein era, na melhor das hipóteses, panteísta, mas não era ateu, e reconhecia que o universo tinha uma ordem superior inexplicável e uma beleza de design que qualquer pessoa pensante não poderia negar. Eu argumentei que esta era uma versão ampla e básica do argumento teísta, e o teísta clássico, o design que existe no universo, uma coisa que ninguém consegue explicar. A ciência muitas vezes chega a um ponto em que fica completamente confusa. Mas por que, de uma forma tão metódica, eles excluem exatamente Deus? O que tem sido essencialmente o caso desde a época de Darwin. E muitas vezes não reconhece suas próprias limitações filosóficas, que são inerentes. O empirismo é apenas uma forma de conhecimento entre muitos outros. E ele exclui o que é uma explicação tão plausível como qualquer outra coisa. Simplesmente Deus. O exemplo mais óbvio disso é a cosmologia do Big Bang. Essa teoria foi formulada por um padre cientista católico, um padre chamado George Lemaitre, e ele expressava em detalhes científicos o que já estava presente na Bíblia há muito tempo: criação do nada. A teoria da evolução esbarra nas mesmas dificuldades insuperáveis quando se trata de descrever sequências exatas e causas para a mudança evolutiva, especialmente entre grandes lacunas, como por exemplo as origens da vida e do DNA e de grandes grupos de classificação para outros. É inteiramente possível, como um método que Deus usou para criar evolução teísta. Mas sem a inclusão de Deus, a ciência não pode explicar muitos aspectos-chave disso. Como que funciona tudo? Quem está por trás disso tudo? O advogado e cientista do design inteligente, Dr. Michael Berry, acreditava que o design inteligente não requer necessariamente intervenção, ou seja, uma intervenção adicional de Deus após o ato inicial de sua criação.
Todos os cristãos parece-me que têm que acreditar num Deus que existe na criação, igual é descrito no Gênesis, e uma série de coisas que está descrito na própria Bíblia. E ele, de alguma forma, sustenta o poder da criação. É uma crença em uma força, poder ou espírito não material ou imaterial que influencia profundamente o universo material e também os seus processos criativos, e que parece estar além da análise puramente científica ou empírica das coisas. Nessa visão de design inteligente ou evolução teísta, Deus projetou e proordenou que as estruturas complexas evoluíssem, a vida e também a nossa consciência. Atualmente essas coisas não nos dão pistas nem respostas. Deus não apenas criou leis científicas que funcionaram de uma forma essencial por conta própria, portanto podem ser observadas e estudadas de uma forma científica. Mas todos acreditam que ele supervisiona ou ele ordena todo o projeto. Embora não de forma intervencionista ou sobrenatural ou milagrosa, os processos e potencialidades estavam lá desde o início, com a manifestação de sua onipotência e sua onisciência. E muitos deles são supracientíficos. E eu sugiro que a mesma explicação que se sugere em relação ao Big Bang e aos mistérios inexplicáveis do processo evolutivo, o poder criativo e sustentável, onipotente de Deus, é aplicável e plausível também como uma explicação de como o emaranhamento quântico é possível em tudo. E aqui estão algumas das passagens bíblicas que são citadas nessas linhas. Você reconhece as ordenanças do céu? Você pode estabelecer seu domínio sobre a terra? Tu és o Senhor, só tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e tudo que há nela, os mares e tudo que neles há, e tu preservas todos eles. Como algo teria resistido se você não o tivesse querido? Ou como alguma coisa não invocada por ti teria sido preservada? Nele vivemos, nós movemos e existimos. Nele todas as coisas subsistem, sustentando o universo pela sua própria palavra de poder. Esta é a revelação inspirada de Deus. Deus ou faz essas coisas, estabelece, preserva, mantém coeso, permite perdurar e sustenta toda a sua criação, que ele mesmo trouxe a ciência à existência do nada. Ou talvez não. Os cristãos, se forem conscientes, não podem descrer disso. E o poder de Deus é uma explicação tão plausível do emaranhamento quântico quanto qualquer outra coisa, se apenas a ciência, de uma forma metódica, ateia, permitir que ele seja discutido. Se os cientistas buscam a alardeada teoria unificada na própria física, ela está bem na frente deles. O fator ou causa central, unificador e abrangente é o próprio Deus. Deus está em todas as coisas e Deus é tudo que existe. A Bíblia ensinou isso nos últimos 2000 anos ou mais. A ciência moderna continua a verificar de uma forma indireta. Da mesma forma indireta, o seu efeito tem incapacidade de explicar as origens de tudo isso, como por exemplo, esse nosso momento presente. A base e as causas últimas da mecânica quântica, verificada de forma experimental. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.